Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Histórias que Transformam. Prepare o coração de vocês, porque hoje nós vamos entrevistar uma mulher de grande valor, com uma história de vida de superação, luta, desafio e o que é mais especial, de vitórias. Estamos falando de Marla Angélica. Eu poderia apresentá-la, mas nem é a hora ainda. Então só vou perguntar, como é que você está? Eu tô bem. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Tá bem para contar essa história sua que é poderosa? Vamos começar. Tá. Pessoal, presta muita atenção, não desgrudem os olhos desse podcast, porque você vai sair, principalmente você mulher, vai sair transformada. Pense nisso. Antes da gente começar, Marla, nós vamos fazer uma autodescrição, né? Porque tem pessoas que nos assistem que eventualmente têm questão de deficiência visual e a gente tem que nos descrever, a gente tem que se descrever. Vamos lá. Eu sou branco como a neve, e o meu cabelo é quase branco como a neve também, é um cabelo grisalho. Eu tenho 1,67 m de altura, estou com sobrepeso, eu devo confessar, meus olhos são verdes, o nariz já está pontinho um pouquinho caído assim, né? Tudo bem. Eu estou num paletó, eu estou na verdade num terno preto, com um relógio no pulso, uma camisa azul, sem gravata. É isso. Essa é a minha descrição. Agora eu vou deixar a nossa queridíssima convidada se autodescrever. Olá, boa tarde. Eu estou de terno preto, calça jeans, sandália, com um relógio preto, unhas vermelhas e o cabelo trançado. Pele preta. Ótimo. Então vamos começar? Vamos. Eu gostaria que você fizesse uma apresentação bem resumida, porque nós vamos falar sobre várias coisas. A sua história ela é rica em detalhes, que eu tenho certeza vão ajudar muitas mulheres que estão assistindo a crescer, a se transformar. Mas por hora eu quero que você faça um pequeno resumo. Quem é você? Onde você nasceu? Podia falar já do que aconteceu, mas isso você deixa para depois. Mas o que você faz, alguma coisa, qualquer coisa que você queira falar, fica à vontade. Tá certo. A casa é sua. Tá bom. Primeiramente, quero te agradecer, Gabriel, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Eu me chamo Marla Angélica, eu vou fazer 42 anos, né? Eu sou a terceira filha de uma mulher preta, capixaba, que veio para Brasília ainda pequena, servidora pública da Câmara Federal, e é onde criou, com muito carinho e muito cuidado, seus 4 filhos, né? Eu tenho mais 3 irmãos, eu tenho mais uma irmã, por parte de pai também, que mora em Salvador, né? A minha história de vida se resume começando pelo meu nascimento, porque eu nasci num táxi, Gabriel. Nossa! Nasci no táxi, Não minha mãe sabia. diz que eu nasci rindo, né? E eu acho que uma das minhas marcas registradas é a alegria, né? É o contentamento naquilo que Deus me proporciona, né? E muito intensa. E talvez eu acho que essa intensidade de querer viver tudo, né, me fez percorrer alguns caminhos que as pessoas me perguntam, Gabriel, ai, Marla, sua história é linda, que história legal. E aí e as pessoas, você tinha que passar por isso? Não, eu não tinha que passar por isso, né? Eu preciso dizer, né? Eu não tinha que passar por isso, porque parece que a gente está incentivando. E não, é um testemunho impactante, é um testemunho forte, eu sei disso, mas se eu pudesse dizer para todas as mulheres, para as meninas, né? Para as crianças, que a gente não precisa passar por caminhos difíceis para aprender algo, né? E percorrendo vários caminhos. Hoje eu sou orientadora educacional do colégio particular aqui de Brasília, o Colégio Católica. Graças a Deus minha chefe me liberou para estar aqui, né? Eu decidi cursar e ir para a área da educação porque eu entendi que é uma forma onde eu posso transformar vidas, né? Eu consigo fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, antes de todo o ocorrido na minha vida, eu fazia marketing, desisti da faculdade, e quando eu voltei a estudar,
que foi um grande amigo, Wesley, falou comigo, e aí, você vai fazer o que da sua vida? E eu decidi cursar serviço social, e dentro do serviço social, eu entendi, trabalhando como voluntária no Instituto, é um braço da nossa igreja ali em Águas Claras, Instituto Koinonia, onde eu queria convidar vocês para visitarem, Nós vamos. né? E ali eu trabalhava como voluntária, onde atendíamos mais de 150 crianças. Eu vi que nós precisávamos fazer a diferença na vida delas. Me coloquei à disposição da cidade para conselheira tutelar, fui eleita, trabalhei como conselheira tutelar, e dentro do conselho eu fui fazendo outros cursos, né? Pedagogia, pós-graduação em Direito da Criança e do Adolescente, né? E finalizei História agora, Neuropsicopedagogia, tudo dentro da educação, para entender esse mundo e para, de fato, fazer uma transformação na vida desde os pequenininhos, e aí a gente acaba tendo contato com as mães. Então, eu consigo trazer, né, um pouco da minha experiência, da minha história de vida, às vezes contando ou não, né, mas a gente consegue impactar e mudar a vida das pessoas. Eu vou dizer para vocês já perceberam o quanto ela é intensa. Até nessa questão da formação profissional. Ela já deu um spoiler, mas eu vou insistir nisso, que eu quero que ela fale um pouquinho mais. Eu tenho aqui algumas anotações, e o primeiro curso, a formação dela em serviço social. E eu gostaria, Marla, que você, me desculpe eu pedir para você revisitar esse assunto, mas é porque eu queria um pouquinho mais de detalhe, me dizendo assim, olha, eu fiz esse curso, e com esse curso eu aprendi tal coisa, me motivou a tal coisa, aí depois, porque uma coisa que é muito importante que eu quero falar para vocês, é o seguinte, ela tem isso, eu já sei, e se eu estiver errado ela vai me contradizer, é propósito de vida dela, criança, adolescente, inclusão, é propósito de vida dela. Eu tive uma oportunidade maravilhosa, linda, e eu te agradeço, porque está repercutindo até hoje, foram alguns dias atrás, né, que a gente teve uma primeira conversa, foi quando nós fizemos o convite para ela trazer a história dela. Eu vi uma história de vida, assim, me permita dizer, eu sei que você passou por sérias dificuldades, você vai trazer, mas você é uma mulher, assim, admirável, de alto valor. Você fez do limão à limonada, e é por isso que a gente fez questão de trazer você aqui hoje. Eu estou contando para vocês, tá? Mas eu fiz questão de trazer para que você traga essa luz para a cabeça de quem precisa. E eu vou te dizer, na sua história de vida, que você vai contar pormenorizadamente, tira-se muitas lições, lições de motivação, lição de inspiração. Isso é muito bom e é muito importante. Então, eu queria que você começasse a falar da sua formação em serviço social, como é que você faz isso na sua vida, como é que você realiza o serviço social, essa formação na sua vida, e depois passa para as outras, que a neuropsicopedagogia, não é isso? Isso. Essa eu quero falar um pouquinho mais, que eu tenho muita curiosidade, mas começa aí, por favor, e eu te agradeço já pela atenção. Não por isso. Eu trabalhava como voluntária no Instituto Koinonia, né? E ali dentro do Instituto tínhamos o bazar, onde nós atendíamos isso, é da Igreja Batista Koinonia, né? Temos o campus em Águas Claras e eu estou hoje no campus Areal, ali em Arniqueira. E tínhamos um bazar que era para a comunidade, e ali eu comecei a conhecer muitas mulheres com filhos, mulheres solos, com dificuldades, de colocar o menino na escola, de conseguir um benefício. E aí eu falei assim, e aí esse meu amigo tinha falado, você precisa encontrar algo para fazer. Wesley. Ele é um psicólogo, ele é incrível. E ele falou, você precisa se mover. E eu falei, eu preciso fazer algo que eu já gosto. Só que quando eu fui fazer o serviço social, a gente entende que o serviço social é o quê? Vamos distribuir uma cesta, vamos ali ajudar no INSS. E não é isso, né? Nós, é uma assistência, somos assistentes sociais. Nós trazemos uma assistência para a população que não tem a disponibilidade. Nós somos um meio
Nós precisamos entender, né, e como um todo, né, que eu não consigo separar as minhas outras formações do serviço social, mas eu acredito que qualquer profissão que você decida fazer, você precisa entender que você é um meio, você precisa ser um facilitador. E foi isso que eu decidi fazer. Eu vou facilitar a vida do outro. Já tenho isso. Isso é lindo. E aí, o que eu entendi? Facilitar a minha vida. Quando, eu vou dar um spoiler aqui, quando eu saí da casa de recuperação, primeiro, quando eu entrei na casa de recuperação, aceitando um convite e um pedido do meu pastor, eu não queria ir, eu estava cansada, eu já tinha ido para uma clínica particular, aonde a minha mãe, ela gastou em 1 mês e meio mais de 30 mil reais. Uma casa para dependentes químicos aqui em Brasília. Certo. E quando eu passei esse período morando na rua, o meu pastor, ele me chamou, eu falei que não estava só, que eu tinha conhecido alguém na rua, e esse alguém cuidou de mim. E eu não achava justo deixar ele morando, largar ele sozinho, né? E ele falou, pode trazer. Eu falo até pro meu pastor, você é muito doido. Traz. E esse ele é quem eu estou pensando, né? É lindo, nós vamos falar dele. Uma pessoa muito especial também. Eu amo meu pastor, eu amo meus pastores. E eles facilitaram a minha vida, sabe? Eles me levaram a uma casa de recuperação, eles cuidaram de mim durante 6 meses, eu dentro de uma casa de recuperação. Quando eu saí da casa de recuperação, eu e meu esposo, nós tínhamos um contato por carta. Eu tenho até hoje todas as cartas. Era isso que eu ia falar. É do esposo dela que ela está falando. Do atual esposo dela, e único, né? E único. O amor da minha vida. E a gente, quando nós saímos, a igreja nos ajudou. A gente não tinha para onde ir. Então eu vejo a igreja foi uma ponte. Ela foi o além. Não foi só falar de Jesus, entregar uma cesta e ir embora e virar as costas. Então, se hoje eu sou o que sou, é porque eu sou fruto de um trabalho incrível. E quando eu penso em facilitar a vida, eu penso que eu fui facilitada muito. Eu entrei na casa de recuperação no mesmo dia, 17 de outubro de 2011. Eu entrei na casa de recuperação. Entrou mais 10 meninas junto comigo no mesmo dia. Essa casa de recuperação fica em Planaltina, se chama Séries, da irmã Lúcia, uma mulher incrível. Nossa, eu vou falar para você uma coisa, até dar um spoiler. Eu estou mais ou menos programado de conhecer essa casa de recuperação. Vamos juntos. Tá, então vou combinar quando for. Vamos. E a irmã Lúcia cuidou ali também. Só que quando a gente saiu da casa, a gente não tinha para onde ir. Aí a gente foi para onde? Vamos para a igreja. O pastor desocupou uma sala e vamos ficar, nós vamos cuidar de você. Eu preciso lembrar que a minha família foi um ponto chave também, porque ela também acreditou numa mudança, né? Eu lembro que meu irmão, a gente saiu da rua. Olha que loucura! Olha que coisa louca. Eu saí da rua, eu ainda estava... noite anterior já tinha usado droga, então ainda estava meio ali, né? Eu e meu companheiro, meu atual esposo hoje. E aí o meu esposo foi a ponte para que eu visse o meu filho, né? Que na época tinha 7 anos. Pedro Isaac, a coisa mais linda. E aí eu falei, eu não tô só, outro doido. Aí você vai pra minha casa. Eu falei, gente, que cara doido. Meu irmão, eu sabia que ele era doido, mas não sabia que era tanto. Ele me recebeu na casa dele. E eu acho uma coisa mais incrível, ele não tirou nada do lugar. Foram 2 adictos, 2 viciados em crack. Quando eu olhava, na época ele tinha um jogo de videogame que tinha uma raquete, era novidade na época de jogar. E eu olhava ele jogando, aí eu olhava assim, ele tinha uma coleção de carrinho.
Eu olhava em cifras. Meu Deus, se eu vendesse esse negócio, ia dar tanto. Se eu vendesse aquilo ali, meu Deus, tanta pedra de crack. Eu só conseguia pensar nisso. Ele não tirou nada. Essa atitude dele me constrangeu. Eu falei, cara, que cara louco. E aí ele fez um almoço. Eu falei, não vai ninguém para esse almoço. E quando eu vejo, minha família toda lá, que me lindo, que abraçando. lindo, que lindo, que lindo. Me abraçando, abraçando meu esposo, estando com a gente. E aí depois a gente foi para a igreja, nos casamos. Foi uma festa linda. A igreja toda ajudou. Eu lembro assim como se fosse hoje, no dia eu casando. Um me deu o cabelo, maquiagem, sapato, vestido de noiva, o terno dele, o corte, tudo, tudo, tudo. Uma comunidade inteira nos ajudou, facilitou a nossa vida. E aí eu penso que a minha esperança é porque eu sei que eu tenho uma igreja, eu sei que eu tenho pessoas que me amam e facilitam a minha vida. Por que não eu facilitar a vida do outro? Por que não eu usar da minha formação para ajudar o outro? E foi isso que eu fiz pensando no serviço social, em me tornar uma assistente social. Trabalhei muito pouco e logo em seguida já fui para o Conselho Tutelar. Você me permite fazer uma intervenção? Claro. Eu estou aqui, se vocês estão me vendo, sorrindo durante todo esse tempo e ela contando parte do que ela está contando. Ela é muito inspirada, muito motivada, é uma pessoa linda. Mas parte do que ela contou é coisa séria. Mas eu estou rindo porque eu estou emocionado, de verdade. E muito feliz com o que você viveu. Eu tenho essas coisas, eu me emociono. Então não consigo deixar de ser muito feliz com essa história que ela está contando. E eu quero dizer para vocês assim, sabe, eu achei que eu ia falar sobre isso do meio para o final. Mas eu vou falar também, mas eu quero já falar agora. Vocês veem como é importante vocês acreditarem que as coisas podem ser resolvidas, mas acreditarem também que há pessoas nesse mundo que têm compromisso com a sua felicidade, que têm compromisso com o seu crescimento, que têm compromisso com o seu progresso. Então não fiquem nivelando as pessoas por aquelas que não têm nenhum compromisso. Pensem sempre positivamente, que é possível sim, até porque, eu vou lembrar uma coisa para vocês, porque tem aquele que nos guarda, que está à frente de tudo, que é Deus. Então, assim, a história dela, eu não sei nem como é que eu vou chegar no final desse podcast, mas ela é linda, porque ela contou em parte. E eu já peço licença para vocês, não pensem que eu sou insensível quando eu estou rindo de coisas sérias, eu falo isso para você também. É porque é maravilhoso, é muito bonito, é muito inspirador. E eu espero que tenham muitas, muitas mulheres, e até homens, eu sei que homens e mulheres assistem esse podcast, que precisem de ouvir essas coisas que vocês estão ouvindo. Ela conta, é engraçado, sabe? Ela parece uma poetisa. Não sei, porque ela conta a história da vida dela como se fosse um conto de fadas. No coração dela, eu acho que é um conto de fadas, porque ela transforma aquilo que é ruim, ou que não é bom, que não é desejável, em matéria-prima para transformar a sua própria vida. Agora imagina esta mulher preparada, motivada, inspirada, adorada, amada por um marido que eu tenho certeza que é maravilhoso. Imagina ela colocando a mão nas crianças, nos adolescentes, colocando a mão no sentido de cuidar. Imagina. E a vida dela, gente, eu vou dar o spoiler logo, já que ela já deu, é toda voltada para isso. Vocês vão ver. E eu vou dizer uma coisa para você, vê se você entende o que eu vou falar. Todas esses dramas que você viveu tornaram você essa pessoa que você é. Olha, todos vocês que conhecem ela e que estão assistindo, prestigiando ela, mas todos vocês que também não conhecem, eu vou dizer, vocês estão tendo uma grande oportunidade. Olha, os amigos, eu vou falar isso aqui é mais para os amigos. Vocês têm o privilégio de conhecer essa pessoa maravilhosa e que eu estou conhecendo mais agora. Vamos continuar, senão eu vou passar até o final elogiando ela, mas se ela merece todos os elogios. Eu vou dizer, tem mesmo. Vocês têm muita sorte de me ter.
Viu? Eu falei isso pro meu marido, você tem sorte a sua de me ter aqui com você. E eu é tenho isso. certeza disso. Eu tenho certeza. E vou dizer mais que vocês não estão vendo aqui, com todo respeito. E é um sorriso muito bonito, que é um sorriso verdadeiro, sincero. É maravilhoso, está sendo maravilhoso. Mas eu quero que você me fale um pouco, você já falou um pouquinho sobre isso e tal, mas sobre a licenciatura em História. Porque você fala que ela é importante nesse contexto, do que você faz pelas crianças, pelos adolescentes. Em que sentido? Então, a licenciatura em História veio de uma forma, Você falou uma coisa e veio uma frase na minha cabeça que parece que a minha história eu conto essa história como se fosse algo leve, mas foi um processo de cura e eu entendo e eu acho que eu tenho liberdade para falar isso aqui, gente. Aonde Jesus passa, não tem como. Não tem como, ele transforma choro em riso. Reparem o brilho nos olhos dela. Não tem como. Reparem. Aonde Jesus vai passar, onde tinha morte, vira vida. Aonde tinha tristeza, tem risada, gargalhada. E não tem como eu negar isso. É algo que está aqui. Que está aqui dentro, sabe? Quer chorar, pode chorar. Não posso. Mas a licenciatura em História, ela veio porque eu entendi que eu precisava ter um contexto de um todo. Em 2014, ainda conselheira tutelar, em 2013, perdão. Ainda conselheira tutelar, e juro que agora que eu me perdi. Eu não sei se foi em 2013, 2014, ou 2023 ou 2024. Eu tive um episódio. Só pedir o ar. Eu tive um episódio de racismo. Não que isso não fizesse parte do nosso cotidiano. Sim, sim. Né? Uma mulher preta. Então, mas foi muito sério. Eu estava saindo do conselho tutelar. Sim. E chegando próximo à minha casa, passei por 2 indivíduos. E ao estacionar na minha casa, os 2 indivíduos pararam. E eles entenderam ou acharam que eu iria atropelá-los. E eu ainda dentro do carro, eu ouvi eles me xingando e gritando. Saí do carro para entender o que estava acontecendo. E me xingaram. Sua macaca, sua preta nojenta, quem você acha que você é para achar que vai atropelar os outros? Sua feia. Gente, olha, o pior de tudo é me chamar de feia, sabe? É um contrassenso, né? É um contrassenso. E assim, hoje eu conto rindo, mas eu chorei muito. Mas eu falo para você, são 2 idiotas completos. Muito, total. E aí, a discussão foi tão séria, e foi um final de dia, assim, às 18 horas, e aí, ali onde eu moro, na Arniqueira, é um movimento, né, área mista, empresa e residência. Eles começaram a gritar, a me xingar. O meu filho, na época com 17 anos, saiu de casa para ver o que estava acontecendo. E eles chamaram meu filho para briga. Essas ofensas duraram quanto tempo? Olha, para mim foi uma eternidade. Sim, mas parece que não tinha. Eu via e eu não entendia. Gabriel, era surreal. Eu falava assim, parece que eu saí do meu corpo e eu falava, eu tô passando por isso mesmo. Isso é real. E de repente, algo muito rápido, ele bateu no meu filho. E quando eu fui para chamar meu filho, o outro veio e me agrediu, puxando o meu cabelo. Agressão física Agressão física, me jogando ao chão. Meu Deus. E aí, quando eu vi, tava uma galera separando a briga. E aí, aí deixaram de bater no meu filho, de me bater, eram 2 homens. Aí começaram a brigar com os outros. E eu falei, meu Deus do céu, e eu me paralisei. Eu falei, cara, que isso, que loucura.
E aí você fica constrangida, porque você entende que a culpa é sua. A situação foi tão pesada que eu paralisei. Aí o meu filho me abraçou, comecei a chorar, foi desesperador, foi surreal. E as pessoas que estavam presentes? E aí elas separaram a briga e jogaram os caras pra frente e eles continuaram me xingando. E aí eu falei, vou para casa. E aí teve um momento que eu falei, meu Deus, se eu for para casa agora e eu deixar isso passar, eu vou estar compactuando com isso. Entendo. Eu não posso deixar esse medo me parar. E aí eu liguei para a polícia, perfeito, muito nervosa, disse o que estava acontecendo. E assim, em 10 minutos, eu lembro que o policial estava comigo na ligação e me tranquilizando e falando, ó, no momento estava chovendo e aí eu não estou com uma viatura na área, mas o batalhão que cobria a área, ele cobre uma área extensa, Águas Claras, Vicente Pires, um pouco de Taguatinga, eles vieram. E, por incrível que pareça, eles encontraram os 2 homens no bar, tomando cerveja e rindo. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se fosse a coisa mais normal. Ou seja, num outro quarteirão, eles estavam rindo de tudo. Mas prenderam eles? Prenderam. Porque, na minha cabeça, eu não lembrava que tivesse tido a mudança da lei, né? E aí, quando eu cheguei na delegacia, uma delegacia que já conhecia o meu trabalho, cheguei muito nervosa, uma delegada muito novinha, me acolheu, conversou, me acalmou e falou, olha, eu tenho uma notícia para te dar, eles vão ficar presos, porque eu achei que eles não iam ficar presos. Sim. A lei foi mudada ontem. Puxa, um dia a depois. Lei foi no dia 13 de janeiro, a lei foi mudada no dia 11 de janeiro. E aí houve toda a repercussão, porque um outro amigo ia falar, a gente pode não ter dinheiro, mas a gente tem amigo. Sim. Ele ficou sabendo, falou, Marla, isso precisa ser falado, isso precisa chegar às autoridades. E fizemos um vídeo, esse vídeo alcançou mais de 40 mil visualizações. Isso foi gravado no sábado, aconteceu na sexta, foi gravado no sábado, na segunda-feira, já estava em todos os jornais aqui de Brasília. Mas isso foi muito pesado para mim, machucou o rosto do meu filho, me traumatizou de tal forma, e foi o que eu falei anteriormente, algumas pessoas falaram, Marla, agora é o momento. Agora é o momento, vamos dar voz para você, vamos dar voz à sua história, vamos fazer com que isso cresça, vamos... Foi o momento que eu me recolhi. Eu lembro que eu fechei minhas redes sociais são fechadas até hoje. E eu falei, eu não merecia passar por isso. Olha, eu não vou perguntar, eu não quero que você responda o que aconteceu com eles, porque são figuras desprezíveis e por isso eu não quero saber, a não ser que você queira falar. Foi preso, foram condenados. Já está na fase final, né, do processo. Graças a Deus, o doutor Matheus, ele foi assim incrível. É o advogado. Né, o advogado que veio com todo cuidado e com todo carinho e tratou disso de uma forma muito séria, sabe? E graças a Deus, as pessoas às vezes entendem que tem um medo de denunciar. E eu preciso dizer, denuncie. Denuncie. Se você achar que não vai dar em nada, há um momento que você precisa entender que se juntar a sua denúncia com outra denúncia, vai virar muita denúncia. E às vezes a gente entende que eu que estou errada. Eu que fui xingada, eu que fui agredida. E esse, parece que é esse o papel do abusador mesmo, é nos constranger. Eu, inclusive, quero dizer para vocês o seguinte, não sei se todos vocês sabem, mas eu tenho um perfil no Instagram que fala exatamente sobre esse assunto. Fala de outras coisas também, mas fala sobre abuso, fala sobre relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico.
E quem for lá, eu peço até para que vocês da produção coloquem o Instagram na tela, né? Na tela daqui do podcast. Eu sempre falo, e sem nenhum receio, de maneira muito contundente, denunciem. Denunciem mesmo. Eu sei que gera, esse tipo de situação gera, como você mesma está mostrando, né, uma situação que é absurda, mas é muito comum nesse caso. A vítima, ela começa a se sentir culpada, entende? E a vítima, como o próprio nome diz, não tem culpa nenhuma. Você contou que uma delegada novinha te acolheu bem, o seu amigo, eu não entendi se ele é jornalista, mas ele escreve, né? Sim, o Fez Derson Maia. Derson Maia, que fez ser publicada essa história. Eu até pergunto para você, e a repercussão da sua história publicada? Muitas pessoas comentaram. Foi publicada em que meio? Meio de papel? Foram Imprensa de em papel? todos, saíram em todos os meios de jornais, assim, de comunicação, né? Foi um assunto discutido, saiu até em rede nacional, Que beleza. né? Mas aí vem, de fato, o peso, né? Assim, foi muito difícil para mim. A gente passou um tempo, porque a gente mora, não ando com segurança, né? Na segunda-feira eles já estavam livres e ficamos com medo por Pois é, muito por isso que tempo. eu não quis perguntar, porque eu imaginei que pouco tempo depois eles estavam livres. Sim, mas estão Respondendo a respondendo, processo. estão respondendo, né? O que eu espero é que isso não aconteça com mais ninguém. Marla, Oi, desculpa, perdão. pode continuar. Quando eu Desculpa. pensei quando eu falei, pensei por um momento, titubeei em não denunciar, eu lembrei que como conselheira, eu digo denuncie. Como conselheira tutelar, eu dizia, vamos, quantas vezes eu peguei na mão da vítima, na mão da mãe, e falei, vamos à delegacia. Então seria contraditório da minha parte não denunciar, né? E aí, graças a Deus, passou-se, né? Esses dias nublados e decidi vou fazer história porque eu quero entender o contexto histórico, né? Do meu povo, né? Da minha ancestralidade. Quando nós dizemos ancestralidade, é o meu passado. São mulheres pretas que vieram antes de mim, que teve toda uma luta para que eu pudesse ter a liberdade que eu tenho hoje. Outras mulheres lutaram. Verdade. Outras mulheres tiveram a coragem de dar a cara a tapa, né? Para que eu possa estar falando aqui hoje com a liberdade que eu estou tendo, né? Graças a Deus. E é triste a gente pensar, eu vou falar de novo de relacionamento abusivo, né? Você tem a Lei Maria da Penha. Então as coisas mudaram para melhor, né? Mas vocês vejam que ainda assim nós temos relatos diários, por exemplo, em relação, eu sou advogado, para quem não sabe, tá? Com relação às medidas protetivas que o judiciário impõe em benefício da abusada, da agredida, nós temos vários relatos desses agressores violarem essas medidas e chegando inclusive ao extremo do homicídio, que no caso é chamado de feminicídio. Então, assim, de vez em quando aparece uma reportagem tentando dizer que o governo está tomando medidas para diminuir o número de feminicídio. Pode até estar, mas não está acontecendo. Me parece, e é muito comum, e é da natureza humana, sabe? Existe um sentimento de impunidade. Entende? Sim. E eu vou dizer uma coisa para você: a nossa legislação tem que criar, eu não sei o nome, eu vou chutar aqui, várias leis Marias da Penha. Isso é um absurdo. Nós estamos no século XXI. Eu sei que a sociedade, em vários aspectos, ela está degenerada, né? Tem muitas coisas. Você vê abusos praticados hoje, o pessoal do alfabeto sofrendo, tem a maneira de falar, né? Sofrendo horrores, racismo acontecendo, esse tipo de coisa, feminicídio. Quando é que isso vai acabar? Quando é que nós vamos viver numa sociedade em que a gente possa, a hora do dia que quiser, sair livre na rua, a gente se confraternizar, brancos, pretos, amarelos, o que seja, entende? Com respeito. E principalmente é um tema que me interessa muito, homens e mulheres com direitos iguais.
Por que que a opinião do homem... Eu não sei se você vai gostar, se você é homem e está me ouvindo, mas eu vou falar. E falo muito no meu perfil. Por que que o homem tem que ter uma opinião que tenha mais valor do que a mulher? Eu vou dizer para vocês, eu falei numa postagem, eu não sei se você viu. Muitas vezes a gente vê mais sensibilidade, mais discernimento, mais sensatez, mais seriedade e tudo mais na opinião da mulher. Outra coisa, aproveitando que eu sou advogado, na magistratura. Hoje, eu não sei dizer em termos numéricos, mas tem muito mais juízas, ou melhor, tem muito mais mulheres entrando na magistratura do que homens. Mulher, para mim, é lógico que há de tudo em todos os gêneros. Mas as mulheres, elas têm mais sensatez, como eu falei, mais equilíbrio. Sabedoria. 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 Mas a Sabedoria. ideia, Gabriel, Perfeito. é que há essa disputa, né, quem é o mais sábio, quem é o mais esperto, quem tem a última voz. Se a gente entender que o respeito, eu digo para os meus alunos, né, para os nossos estudantes, que você não é obrigado a gostar de ninguém. É gosto, tá ali, gosto. É meu gosto, teu, né? Mas o respeito, ele tem que ser servido em todos os lugares. Todos. A minha mãe tinha uma frase que é o quê? Aprenda a entrar e sair de todos os lugares. Aprenda a respeitar. É o mínimo. Isso é servido. Aprenda a ouvir não. A gente fala não, as pessoas não entendem. E às vezes você diz não e você não quer se justificar. Você vai para tal lugar? Não. Você quer? Não. Por quê? Porque não. Por que que eu tenho que me justificar? O valor que eu mais prezo é a liberdade, em todos os sentidos. E você está falando disso. Eu concordo plenamente. Minha irmã deu uma frase. Eu não sou obrigada a nada. A gente acaba sendo, né? Mas questão, o que que eu quero? O que que eu posso? Aonde termina o outro, começa o meu direito, né? E se a gente conseguir entender e colocar e fazer disso uma cultura nossa, dos nossos filhos, dos nossos estudantes, dos filhos dos nossos filhos, eu acredito que a gente vai fazer uma diferença. Olha, pode parecer utópico, e talvez até seja, mas eu sonho com um dia, não sei quando esse dia vai chegar e se vai chegar, né? Em que todas as pessoas olhem umas para as outras, desejando o crescimento da outra. Entende? Em todos os sentidos. A vida é bela. Na verdade, aí tem uma pessoa que está assistindo que passa por uma porção de dramas. Olha aqui, nossa convidada passou por vários dramas. E olha a pessoa bonita que ela é. Mas vamos seguir, que a pauta é grande. Desses seus cursos, eu não vou nem mais comentar, porque tem a licenciatura, tem neuropsicopedagogia, tem... Eu vou falar, então. Tem pós-graduação em Direito da Criança, Adolescente e Juventude, MBA em Liderança e Gestão Educacional, Neuropsicopedagogia. E aí, eu acho que eu falei lá no início, olha como é importante. Ela, com esse desejo, que é propósito de vida, de ajudar as crianças e adolescentes, o que ela fez? Ela buscou uma formação a mais integral possível. Isso é perfeito. Perfeito. É por isso que você é essa pessoa que é uma especialista naquilo que você faz, por isso que você é orientadora educacional da Católica, não é isso? Da escola Colégio Católico. Do Colégio Católico. E você está de parabéns. Mas nós vamos seguir a questão da pauta. Eu quero que você fale um pouco sobre o que você... Eu sei o que quer dizer, mas eu quero que você me explique isso, e principalmente para quem está assistindo. O que você chama assim de fazer a proteção da criança, do adolescente, para que haja mais inclusividade? O que significa isso? É o direito de fato da criança e do adolescente. Está no ECA. E é um dever e obrigação de todos, comunidade, pais, comunidade e o Estado. E, infelizmente, os pais trazem para a gente as demandas e quando a gente vai ver e entender, o Estado é o maior violador do direito da criança e adolescente.
Educação, comida, Por omissão. moradia. Mais do que por ação ou por omissão? Mais por omissão. Mais por omissão. Por omissão do Estado, por estar no gargalo, por não ter saúde, segurança, né? Como eu falei, a própria educação, por a gente estar na capital do país, nós estamos falhos em neurologista pediatra. Nós não temos. Hoje, eu recebi um áudio de uma mãe e eu atendi ela no conselho tutelar. E essa mãe, ela falou: Marla, me ajuda. O meu filho, ele é portador do espectro autista e ele fez 12 anos. Quando a criança faz 12 anos, ela sai da pediatria e ela precisa ir para um órgão responsável chamado Adolescentro aqui em Brasília. Esse Adolescentro tem hoje 9.000, eu vou repetir, Gabriel, 9.000 pessoas na fila de espera. É surreal. A capital do Brasil. E que, assim, se a gente parar para ver, deveria... Isso é descaso ou é má administração? É um descaso, é uma má administração de tudo que a gente coloca na mão daqueles que está lá para nos servir, né? A gente precisa entender. Quando a gente entende e a gente tem uma consciência política de que o deputado, ele não está lá para nos fazer um favor, não. Ele está lá para nos servir. Nós colocamos ele lá. Se a gente não tiver uma consciência, não entender sobre isso, a gente vai continuar sendo escravo do sistema. Posso dar um recado? Quero dar um recado para você, deputado, se estiver assistindo, deputado distrital, deputado federal. Isso aí é um serviço. Isso aí não é um lugar onde você vai trabalhar para ficar rico. Isso aí não é um lugar onde você vai trabalhar para sua vaidade crescer, seu egocentrismo. Isso aí não é um lugar onde você vai trabalhar para botar asfalto chegando até a porta da sua fazenda. Isso é um lugar onde você tem que exercer o seu melhor, você tem que servir da sua melhor maneira, porque aqui fora tem milhares, tem milhões de pessoas precisando de você, porque você, quando é eleito, você tem um poder para transformar. Aí algumas pessoas falam assim, mas é muito difícil porque a Câmara dos Deputados, ou a Câmara Distrital, tem muita articulação, tem muita velhacaria, mas você não precisa ser igual. Você pode entrar lá para fazer a diferença. E é o que ela está falando. Há um descaso generalizado. Muitas vezes as políticas que são implantadas, elas são, na verdade, para atender interesses particularistas. Vamos mudar isso. E vocês, eleitores que estão aí ouvindo, 2026 está chegando. Eu sei que já houve algum tipo de mudança, cientistas políticos, jornalistas, pessoas importantes, inteligentes, advogados, sociólogos, antropólogos, estão aí discutindo se está ou não está havendo renovação da política. E, para mim, eu estou falando isso de uma maneira muito, assim, sem muita profundidade, mas eu estou sentindo isso. Mas 2026 está chegando, vamos mudar esse quadro. Ela está falando aqui, são 9.000 pessoas no Adolescentro, não é isso? São adolescentes aguardando atendimento. Do Adolescentro, não é isso? Isso. Pois é, olha só, o que é isso? O Brasil, eu não sei agora se está na 9ª posição, 8ª economia do mundo. Até quando nós vamos ver isso? Pelo amor de Deus. Vão botar a mão na consciência. Vocês, quando vão lá para a Câmara, para o distrital, aqui quer que seja, você quando está na prefeitura, aliás, a gente vê muitos problemas, muitos erros, muitos equívocos, muitas omissões na prefeitura. Sim. Vocês estão lá, vocês têm que pensar que vocês foram eleitos para representar. Vocês não são dono do mandato de vocês. Então, olha, pensem nisso, por favor. Sim. Quero falar para você o seguinte, explica para a gente que algumas pessoas podem não ter entendido. Eu, por exemplo, não compreendi perfeitamente por ignorância, tá? Eu não tenho que saber tudo. Neurologia pediátrica. Foi isso que você falou, não é? Isso. Do que trata o neurologista pediatra? Trata de toda a função do cérebro, né? O neurologista. Tem um adulto e então tem um neurologista pediatra. De criança, é isso? Isso, é o neurologista de criança. Tá. Que é onde a gente busca, onde a gente faz o encaminhamento, né? Não nós, eu estou falando, né? Um outro especialista faz o encaminhamento para que seja feita uma investigação,
para que seja feito exames, para que a gente conduza e ele vai trazer o caminho a seguir, né? Ali a gente tem pelo menos, acredito que mais de 15 especialistas que entre TOs, psicopedagogos, fisioterapeutas, né? Terapias ocupacionais, que trabalham em conjunto ali, tanto na parte da investigação, tanto na parte do cuidado de crianças que ali tenham algum transtorno ou alguma dificuldade de aprendizagem, né? E que tipo de problema exatamente é identificado, não sei se problema, ou doença, ou transtorno, ou trauma, que ele... Um exemplo prático, assim, eu entendi o papel do neurologista pediátrico, mas que tipo de problema eles identificam? Me dá um nome, por exemplo. Identificam... eu não sei. Assim, eu queria, porque eu acho que tem gente que pode não saber. O transtorno de espectro autista, tá. o próprio TDAH, Tá. o TOD, tá? TEI, entre esses os mais conhecidos, né? Que Sim, temos sim. outros vários. É uma gama de situações. Ou até trazer o esclarecimento. Eu acho que meu filho tem. Então, a gente busca o especialista. E esse diagnóstico, desculpa, uma vez que ele é dado, aí sendo feito o tratamento adequado, isso ajuda muito a criança e o adolescente, a qualidade de vida. A qualidade de vida, né? E pode, inclusive, curar. Sim, curar. Pra você ter noção, Gabriel, eu vou fazer 42 anos. Eu era uma criança agitada, eu era uma criança que ninguém entendia, que eu não conseguia me concentrar, né? Como vários adultos hoje entendem. Hoje eu tenho TDAH, mas como é que foi antigamente? A gente não tinha essa rede que a gente tem hoje e acesso a esse conhecimento que nós temos hoje. As pessoas falam, aumentou-se os casos. Não aumentou. A gente agora está tendo conhecimento e consegue distinguir o que é e o que não é. É uma falta de atenção, altas habilidades. Então, a gente buscando esse especialista e não se automedicando e não achando o que é, o que não é, a gente vai buscar um caminho para ter uma qualidade de vida. Sim, sim, sim. Bom, eu queria falar com você agora de um assunto que eu, se não conhecesse você, e se já não tivesse ouvido o que você já começou a falar, naquele ponto que você falou sobre spoiler, né, que você deu, eu queria que você falasse da maneira como você quisesse, né, dos problemas graves que você viveu e da superação desses problemas. Você fala que está num histórico que você mesmo falou, você fala que você mesmo nos ofereceu, né, de violência, de abuso, de droga. Você quer dar um apanhado sobre isso um pouquinho mais pormenorizado? Que você deu spoiler. Você pode fazer isso? Claro. Antes eu quero dar um aviso, prestem muita atenção. Às vezes, você que está assistindo, você tem esse tipo de problema. Se você não tem, um filho seu tem, um sobrinho seu tem, um conhecido seu tem. Lembra que eu falei que é muito importante você agir, em outras palavras, com amor no coração, desejando que as outras pessoas cresçam, se desenvolvam? Por que não? Ouçam a experiência dela. Vocês vão ver que lindo. Por favor. Então, Gabriel, no ano de 2010... com vários conflitos, né? Eu estando em uma noite com alguns amigos, né? Eu experimentei um cigarro que na noite se chama mesclado, né? Que é o crack misturado com o cigarro, tá? E esse mesclado eu experimentei sem saber o que era, o que tinha ali. Por quê? Porque a Marla, muito intensa, sempre querendo viver tudo, simplesmente não perguntou, né? E nesse experimentei, acho que foi umas 2, 3 vezes, e aí quando eu entendi, eu estava já viciada no crack. Com um único uso? Com um único uso já vicia. É assim? Com um único uso. Certo. Né? E aí, com várias formas de usar, enfim, eu já estava viciada e infelizmente,
eu fiquei mais ou menos uns 7 meses fazendo uso do entorpecente escondido da minha família. Então, assim, minha mãe não sabia, os meus irmãos, os meus amigos de verdade não tinham ideia do que estava acontecendo, né? Nessa época eu morava sozinha e nessa época eu montei um, um, um conto de fadas para o meu filho. Na época o Pedro tinha 7 anos, fui casada, conheci o meu ex-marido com 17 para 18 anos, me casei muito cedo e também me separei muito cedo, pouco depois do Pedro nascer. Então, depois dos 22 anos, me separei, voltei a morar com a minha mãe. E nessa de estar morando com a minha mãe, tivemos conflitos, porque para mim era muito cômodo estar morando com a minha mãe. Então, minha mãe me sustentava, minha mãe sustentava o meu filho. A época que eu fiquei na minha mãe, eu não quis trabalhar, eu não quis estudar, que eu podia ter, né, estudado, enfim. Perdi uma grande oportunidade. Fui morar sozinha, conheci o crack, fazia uso da droga. O meu filho, eu tentava fazer ali com que meu filho não percebesse esse uso. Ele tinha somente de 6 para 7 anos, mas ele já entendia, né? Na verdade, tinha de 5 para 6. Ele já entendia, mais ou menos. Só que teve um dia, um belo dia, que eu deixei meu filho na escola e fui fazer uso do entorpecente. Quando eu fui fazer uso do entorpecente, a escola me ligou. Só que quando ela me ligou, eu tinha deixado o celular de seguro na boca de fumo. Eu já estava tão envolvida ali na droga que eu deixei o celular. Aí não me ligaram para minha mãe não me achou, pegou meu filho, levou meu filho, eu não tive como nem entrar em contato com a minha mãe. Isso é como se fosse uma garantia. É uma garantia de que você vai voltar de que eu ia buscar. Pagar. Eu também não fui buscar. E busca depois que paga, né? E olhe lá. Porque quando você vai buscar, nem vai dar lá, dependendo. Já foi negociado em outra situação. E aí eu deixei. Eu fiquei uns 4 dias. Nesses 4 dias eu usei, durante o dia e a noite, eu usei o entorpecente. E esse entorpecente me fez ter alucinações. E nessas alucinações, eu tive... Eu surtei. E nessa que eu surtei, eu fui sair do lugar onde eu estava e eu pulei uma janela com altura de pelo menos 2 andares. E eu lembro, eu tenho flashes que o alarme da loja disparou, e aí o rapaz me encontrou já, né, sem sentido ali, desmaiada, e aonde chamaram o bombeiro, aonde foram... Grave, né, aquela situação, esse momento. E aí, quando eu fui... eu fui acordada no hospital, minha família estava lá louca, desesperada. E aí onde começou a ver a primeira internação. E foi quando a família soube que você usava? Quando a família soube. E aí a escola, a situação do filho que estava na escola? Já estava com a minha mãe. Já estava com sua mãe? Já estava com a minha mãe. Mas como é que ela soube? Me desculpa, você se pode falar desse detalhe? Claro. Como é que ela soube que você não podia buscar porque o telefone... Ela não soube. É porque ligaram para ela que era uma segunda opção. Porque ela tinha uma segunda, o número, ela não soube. Uma segunda opção. Ela não teve contato. E a família, você falou no início que ela sempre apoiou você. Sim. E nisso também? Mesmo diante, né, de uma família, né, era minha mãe, o meu pai eu vim conhecer, já tinha mais de 30 anos, o meu pai, né, sim. Temos um relacionamento hoje, mas a minha família ficou desesperada, porque ela sabia que a Marla, sei lá, saía à noite, passava dias fora, mas quando ela entendeu a seriedade, assim, minha mãe ficou sem chão. Nesse dia, eu tive uma overdose, fui levada para uma clínica, no caminho da clínica eu tive 2 paradas cardíacas. Nossa Senhora.
E minha mãe na frente. Mas você estava indo na clínica, na numa ambulância? Clínica, na ambulância. Isso. Então os paramédicos conseguiram conter a situação. E aí eu tive 2 paradas cardíacas, o meu irmão à frente, no carro, na frente, a ambulância seguindo, e a minha outra irmã mais velha estava no carro atrás, ela não conseguiu acompanhar. E aí minha mãe me conta que ela orava. Quando o médico falou, parou, ela parou. A minha mãe diz, e minha mãe não conta muito essa história, eu ouvi ela falando isso 2 vezes e ela não conta mais, que ela orou, falou, Deus, não permita que eu perca minha filha agora. E eu acredito que o Senhor ouviu o pedido da minha mãe e tinha planos maiores para minha vida. Com certeza. Fui para a clínica, fiquei lá, foi quando minha mãe se endividou, minha família, foi muito difícil. Minha mãe se desfez do apartamento que eu tinha, que por acaso foi ela que me ajudou a construir, ela que me deu tudo, ela que me ajudava no aluguel. Então foi muito dolorido para ela também. E aí, quando eu voltei da clínica, eu fui morar com meu irmão em Águas Claras. Foi quando ele me apresentou a igreja a qual eu congrego hoje, nessa época, em 2010. Eu conheci a Igreja Batista Koinonia, conheci o pastor Paulo. Que é esse que você sempre tem falado dele aqui. Isso. Tá. E aí, conversei com ele 2 vezes ou 3 vezes. Mas ele diz que a minha história impactou ele muito, que ele não me esqueceu mais. E isso foi em dezembro. Quando foi em fevereiro, eu tive minha primeira recaída. O pastor está assistindo? Não sei. Olha, se o senhor estiver assistindo, parabéns pelo que o senhor fez. Nós temos a agradecer muito. Eu, mas todo mundo que ama essa mulher. Se o senhor não estiver assistindo, quem conheceu o pastor, diga para ele, por favor, que eu mandei esse recado. E aí ele soube que... Aí foi em fevereiro, tinha a primeira recaída. Não sei, fevereiro a primeira recaída, aí março, aí eu tentando disfarçar, aí quando foi em maio, eu já estava de novo nas drogas. Foi quando eu já estava com a minha mãe, eu saí da casa do meu irmão, né? Voltei a morar com a minha mãe, e aí eu me vi, eu falei, se eu continuar na casa da minha mãe, eu vou vender tudo que eu tenho, tudo que ela tem aqui. Eu olhei, eu lembro como se eu estava na porta do apartamento. Eu tô vendo que você está sensibilizado, mas você sente a vontade de falar? Sim, demais. Então, toca o barco. E aí eu olhei assim ao redor e eu falei, se eu continuar aqui, eu vou começar eu vou fumar a casa da minha mãe inteira. Então eu vou sair. E foi nesse dia que eu decidi, em maio, meados assim da quinzena de maio. E minha mãe faz aniversário em maio. Então eu lembro que foi antes do aniversário dela. Eu falei, eu não posso dar esse presente para minha mãe. E eu decidi morar nas ruas. Foi quando eu morei nas ruas. Eu fiquei 1 mês sozinha, morando nas ruas, me virando ali. E aí, foi quando você conheceu o Neilton? Foi 1 mês depois, porque eu ainda fiquei 1 mês sozinha me virando. Neilton é esse homem maravilhoso que é o esposo dela hoje. E aí, quando eu tava, acho que uns 3 dias sem dormir, morando na rua, um rapaz me abordou e perguntou, e aí, você quer fumar? Quero. Aí eu falei, e cadê? Ele, tá ali. Aí eu, não. E já entendi. E aí foi quando eu fui estuprada. Ele me levou, ele me atravessou o setor de autarquias todo, o setor bancário, e me levou para um lugar ermo ali. Isso era muito tarde? Ermo. Não, era amanhã. Você está brincando? Estou falando que aconteceu às 8 horas da manhã. Ele me levou com uma faca, abraçado comigo e disfarçando. E hoje eu converso muito olhando nos olhos das pessoas. Sim. Porque eu olhava os olhos das pessoas e eu pedia socorro para as pessoas. Você andando com ele? Andando, ele com a faca e eu olhando e tentando pedir socorro. E na época não tinha aqueles sinais que hoje tem, não, né? Não tem. Não tinha. E eu pedindo socorro e eu descendo e ele, se você falar, se você gritar, eu te esfaqueio aqui. E você percebeu que tinham pessoas
que estavam entendendo, mas que não fizeram nada ou não? Não tinham, não tinham. Morador de rua, Gabriel, é invisível. Ah, sim. Para a Claro, sociedade. claro. É verdade. Não se vê. Não tem. É verdade. E eu andando, eles acharam mais uma moradora de rua, com um morador de rua. Ah, porque ele também era morador de rua. Porque ele não estava mal vestido. Eu também não estava mal vestida, não, gente. Assim, não tinha. Mas estava em situação de rua. E aí me levou para um lugar ermo. Houve o estupro. Eu lembro que eu fui com as roupas rasgadas, pedindo ajuda entre os carros, e os carros aí não pararam. Não pararam. Esse lugar aí é no setor de autarquias? No setor, é abaixo, ali abaixo da esplanada, da L2 Sul, tem um matagal ali próximo às embaixadas. E eu lembro que eu fui parar na embaixada porque nenhum carro parou. E aí o rapaz, segurança, chamou a polícia veio, houve todo o protocolo quando uma mulher é estuprada, IML, delegacia, IML, fui levada ao HMIB para tomar todos os coquetéis, que são horríveis. Assim, é doloroso fisicamente, são remédios, comprimidos enormes, são agulhas, gente, enormes, assim, doloroso. Doía minha alma, doía o meu peito, doía o meu corpo, doía o meu cabelo. Já não bastava a experiência do estupro em si, né? E aí, enfim, nesse dia, eu falei assim, não vale mais viver. Eu não quero mais viver. Eu tô cansada. E nesse dia eu falei, eu vou tirar minha vida. Só que eu fui tão fraca que para tirar minha vida eu queria usar uma última vez. Ou não, porque quando eu decidi usar a última vez, eu conheci um cara, eu já tinha conhecido nas ruas, e ele aí, né, e me chamava de preta na rua, né? E aí, preta, o que foi? Eu falei, eu quero, você tem droga aí? Ele, não, tem ali. Tem um pouco ali, vamos lá. Eu falei, não, que eu tenho que voltar para cá, que era o viaduto onde ele me encontrou. Ele me encontrou nesse viaduto, eu ia me jogar do viaduto. E vamos ali, nesse lugar, no agarrã, nas árvores ali do agarrã. Nesse momento eu conheci o meu esposo. Nesse momento ele foi o anjo. E aí eu cheguei e falei assim, usei o que tinha para usar e eu falei, eu vou embora. E aí o outro rapaz disse, vai embora para onde? Eu falei, eu vou para lá, porque na verdade eu ia tirar minha vida. Eu ia me jogar. Ele, não, fica aqui. Eu não vou. Vocês vão mexer comigo. Vocês vão me estuprar. Ele, você tá louca? Você tá achando que a gente é o quê? Fica aqui, cara. Fica aqui. Ninguém vai mexer com você. E tava 3 homens. E aí, hoje, meu esposo falou, eu vou cuidar de você. Eu prometo, eu não vou mexer com você. Eu não sei por que cargas d'água eu acreditei nele. E aí, ele cuida de mim até hoje. Né? E a gente ficou na rua, viramos parceiros ali. Ele me chamava para fazer algumas coisas, eu falava, Deus me livre eu me fazer, que se eu fizer alguma coisa, a minha mãe vai me matar. Eu tinha muito medo de ser presa, muito medo de ser presa, porque minha mãe falava assim para os 4 filhos, olha, no dia que vocês forem presos, vocês não contem lá visitar vocês. Se vocês forem para a cadeia, vocês vão ficar sozinhos. E aquela frase da minha mãe ecoa até hoje. E aí, você tá chorando que nem o meu pastor Paulo. Na igreja dizem que a pessoa é quebrantada, né? Mas eu tô aqui, eu geralmente sou realmente quebrantado quando eu ouço a palavra. Mas ele chora toda hora. Tá difícil. Se eu ligar agora pro meu pastor, ele vai chorar. E aí... E quanto tempo aí, a partir daí... Aí você nunca mais... 6... desculpa, você nunca mais descolou do Neilton? Nunca mais. Tá, e quanto tempo vocês duraram ainda lá? Ficamos até outubro. Aí quando foi em outubro, aí em julho foi o aniversário do meu filho. Aí eu falei assim, poxa, hoje é o aniversário do meu filho, eu queria ligar para ele.
Aí ele toma o cartão telefônico, vai lá e liga. Eu passei o dia inteiro segurando o cartão. O dia inteiro, assim, olhando o cartão. Aí eu olhava o cartão e falava, como é que eu vou ligar pro meu filho? Ele vai saber que eu não tô bem. Mas é o aniversário dele. E eu não consegui ligar pro meu filho. E o meu filho, do lado de cá, perguntava para minhas irmãs, para minha mãe, para minha ex-sogra. Minha mãe morreu? Minha mãe sumiu. Minha mãe morreu e vocês não querem me falar que a minha mãe morreu. O que que tá acontecendo? E teve um dia que eu falei, cara, eu tô com muita saudade do meu filho, eu não aguento mais. Ele, vai, vamos atrás. Só que esse pastor Paulo, ele ia na rua atrás de mim. Ele juntava os jovens, uma galera, dava madrugada, ia atrás de mim na rua. Só que ele nunca me achava. Eu corria dele. Fizeram um cartaz igual esse aqui, com uma foto minha, bonitona, desaparecida. Eu quase morri quando vi. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que estão atrás de mim. Isso não... O vício foi muito maior. E aí, nessa época, eu liguei pro pastor Paulo. Ele deixou o contato dele na rua. Falou, se você vê ela, fala que eu tô atrás dela. Fala que eu quero falar com ela. O meu irmão também foi na rua também. E aí eu falei, fui lá e liguei pra ele. Aí foi quando eu avisei. Falei, tô com saudade do meu filho. Deixa eu ver meu filho e tal. Ele, mas seu filho tá aqui. Você não perdeu ele. Eu falei, mas eu não tô sozinha. Eu tô com uma pessoa e eu não queria deixar ele. Que traz essa pessoa. Você falou isso, né, no início, né? Você contou. Traz essa pessoa. E aí a gente foi, o primeiro contato foi na casa do meu irmão. Então foi ele que aceitou. O seu irmão, não foi? Você contou no início? Que aceitou a gente na casa o dele. Neilton, né? Isso. Também, né? Ficamos lá, passamos no final de semana. Domingo nós fomos para a igreja. A do pastor Paulo. Na igreja. Não. E quando eu cheguei lá, e ele já falou, você vai estar lá na casa do seu irmão? Ou na igreja e tal, vai lá. Eu falei, não vou não. Não vou ficar com vergonha. Tô magra, tava magra, tava com 48 quilos. Hoje eu tô com 80 e poucos. Nossa, então você tava muito magrinha, né? Não vou falar. Eu tava muito, muito, muito magra. Os ossinhos todos aparecendo. Todos. Eu tava muito magrinha. E aí, eu só sei que quando... Aí, enfim, minha cunhada, vamos pra igreja? Vamos. Eu te levo, eu vou com você não vai estar sozinha e tal. E ela me levou. Nos levou, porque o Neilton também foi. Chegou lá, pra mim ir pra igreja, eu tive que colocar, antes da calça jeans, eu coloquei 2 calças legs. Pra não ficar muito magrinha, porque né? Pra não ficar muito magra. Sim. E coloquei um casaco também, pra não ficar muito magra. Mas o rostinho devia estar não fininho, tinha né? como, assim. É. Era surreal. E aí, quando eu cheguei na igreja, a atmosfera é diferente. Alguns dizem que é o clima, eu falo que é Jesus. É. E começou uma palavra, e essa palavra falava do sentimento de Jesus, assim, da saudade que Deus tinha da gente, dos atributos de Deus, e um deles era a saudade. Aí eu me acabei, eu tremia que nem vara verde. Eu comecei a chorar. Aí o pastor fez o apelo para ela na frente, recebi uma oração, eu fui. Quando eu fui lá na frente, gente, esse povo na minha igreja não é gente. Eles gritavam, eles aplaudiam. Parece que foi a coisa mais esperada do ano. E como aquilo me constrangeu. E aí, quando eu falei, meu Deus do céu, e agora? E aí o pastor Paulo veio falar com a gente no final do culto, falou que queria conversar na segunda-feira. E ele veio, aí fomos lá com ele, e ele veio com um convite. Poxa, vamos para casa de recuperação. Eu falei, não vou, já passei, já sei como é que é, tem mais droga lá dentro do que aqui fora, não tô afim. E aí o Neilton falou assim, cara, vamos dar uma chance pro nosso amor? E aí eu fiquei... Isso foi um pedido de casamento? Quase! Né? E aí eu falei, caramba, eu já conheço Jesus. Ele não, ele quer experimentar isso. Eu já conhecia Jesus. E aí eu fui, falei, tá. Todos os dias eu pensava em ir embora daquele lugar. Todos os dias eu pensava em desistir.
E aí foi passando todos os dias, eu com a vontade, todos os dias foram passando. E se passaram 6 meses. E eu pergunto para você, por curiosidade, o que teve mais valor ou ambos tiveram o mesmo valor? O Neilton ou a igreja? Ai, Para do você se Neilton. transformar e... Porque, na verdade, a gente trocava cartas, Gabriel, e eu falava muito do meu sonho de ter meu filho de volta. E ele falava que queria estar comigo. Mas a ideia dele, o plano dele, Gabriel, era me deixar lá, ir embora. Ele falava que ele me chamava de Barbie da rua. Porque eu dava um jeito de tomar banho, eu dava um jeito. Quando as pessoas doavam livros, eu pegava para ler o livro. A gente morava numa barraca lá. E ele falava que eu deixava a barraca limpinha. Eu nunca vi moradora de rua ter mania de limpeza. E ele falou que foi isso que ele também viu que era diferente. Isso é da sua natureza, da sua essência, vai ser sempre assim. Na minha natureza, nada, na minha mãe. É ela que te ensinou isso? Minha mãe que sempre, olha, limpa a casa, tem que estar arrumadinha. Você entrar na casa da minha mãe, a casa da minha mãe parece uma casa de boneca, parece que nem mora lá. E aí, eu e minhas irmãs pegamos, meu irmão também, e nós pegamos essa dádiva da minha mãe, de ter tudo muito organizado e muito limpo. E aí, ele entendeu qual era o plano, assim, não era meu nem dele, né? E quando a gente saiu da casa de recuperação, no meio do caminho, né? Não eram os planos, mas eu engravidei, Sim. né? Meu pastor Paulo quase. Depois de sair da casa de recuperação. Na rua a gente não usava contraceptivo nenhum. Eu não engravidei. Aí, e uma vacilada que a gente deu após sair da casa de recuperação, eu engravidei. E eu acho muito engraçado, porque parece que se eu engravidasse na rua, sei lá o que ia ser. Não tenho ideia do que poderia acontecer. Parece que foi um período assim para limpar todo o meu corpo, preparar para que o Paulo viesse, né? Ele hoje está com quantos anos? Paulo Iago está com 12 anos, Pedro está com 19. Paulo Iago, porque meu pastor ficou muito bravo quando eu engravidei. Sério? Por quê? Porque, Gabriel, a gente não tinha casa. Então, onde a gente namorou? Na sala da igreja. Mas quem pode dizer que não é plano de Deus do mesmo jeito? Quem pode dizer? A sua vida toda é um exemplo de Deus no comando da vida, das coisas. Quem vai dizer? E aí eu falei, meu Deus. E aí eu já estava trabalhando na igreja, ele tinha me colocado na igreja como secretária. Foi o meu primeiro emprego depois que eu saí da casa de recuperação. E ele me colocou como secretária. O cara não falava comigo. Quem? Eu cuidava da agenda dele. Quem que não falava? O pastor. O Paulo? Que eu chamo de... Ele? Que ele te ama? Bravo, que botou anúncio na rua. Que a rua, ele só faltou alugar um outdoor, procura-se a Marla. Ele ficou muito bravo. E aí, num dia, ele muito bravo, sem falar comigo. Aí eu fui entregar um documento pra ele. Aí ele... Deixa aí. Aí eu... Resmungando. Deixa aí. Pastor Paulo, olha, se for menino, vai se chamar Paulo. Ai. Começou a chorar. Vou falar um negócio aqui, mas é brincando, mas tem um ponto sério. Mas você não é mole, não, hein? Jogo de marketing. Eu precisava. Uma grande articuladora. Eu precisava limpar. Mas é Paulo Iago. Paulo Iago. O dele é Paulo Iago? Não, é Paulo César. Ah, tá. Pedro Isaac. Eu falava, vai ser Pedro, então eu preciso de um I. Ia se chamar Paulo Israel. Sim. E aí eu tava na igreja um dia e eu ia colocar Paulo Israel. Aí uma das colaboradoras lá da igreja falou, Paulo Israel não, Israel é muito feio, Israel não. Não bota Israel não, que não combina.
Meu Deus, que nome eu vou colocar? Eu quero um I com I, para ficar P-I, que nem o Pedro Isaac. E aí eu tô vendo uma menina, coisa mais linda vindo, que é o Iago Belisário. É o cantor aqui de Brasília. Sim. Filho de uma grande amiga minha. Quando eu olhei, eu falei... É gospel? Não, né? Porque ele cresceu na igreja, hoje ele canta pagode. Mas é lindo. Não. É lindo, porque é você um falou que estava na igreja e ele veio. Porque a mãe botava pai pra igreja. Ah, sim, eu achei que Uma amiga ele minha. fosse o levita. Mas ele era. Ah, ele era o levita. Ele era. E tá aí. Hoje ele está cantor de pagode. Oramos, né? Não sabemos dos caminhos ali do Senhor para a vida dele. Bem, e tá tudo bem. Tá. E aí, que eu amo ele, eu sou fã do Iago, um beijo, te amo. E aí, Paulo Iago. Na hora. E Paulo Iago ama Iago, Paulo Iago ama esse pastor Paulo. Ai, deu não chamar o pastor Paulo. E aí, a gente... a apresentação dele foi linda na igreja. A igreja sempre nos abraçou, sempre cuidou da gente. Então, eu me senti na necessidade, Gabriel, de transbordar isso na vida das outras pessoas. E algumas pessoas, por que você não abre um canal? Porque, é igual eu falei para você, me trouxe uma recuada de ter a minha rede social aberta, mas eu falei, eu preciso, sempre que eu tenho uma oportunidade de contar o meu testemunho, de contar aquilo que Deus fez na minha vida, né, de ver a transformação. Não tem um dia que eu olho o teto do meu quarto e olho, e eu namoro o teto do meu quarto, que eu falo, eu tô numa barraca. Olha, essa parte da história dela que ela contou, dava para se tirar várias lições. E como eu sou falador, era capaz de eu gastar todo o tempo que a gente ainda tem falando. Mas eu quero aproveitar essa deixa para falar com vocês que me seguem, conversam comigo, dizendo que não encontram um homem de valor. E essa minha fala vai ser uma homenagem ao seu marido. E eu sempre falo, existe. Essa pessoa existe. E ela está dando uma prova. Vocês ouviram o que ela contou? Se vocês não ouviram, se algum de vocês chegou agora, estou falando principalmente para vocês mulheres. Depois nós vamos ter um link com esse podcast. Ouçam o exemplo. Olha, assim, eu virei fã do marido dela. Olha o que ele fez. Olha como ele apoiou, como ele abraçou. Uma mulher que saiu de uma situação, como ela contou, né, de um estupro, e que chegou a falar até quando conheceu ele, a outra pessoa, eram mais duas, né? Eram 3 pessoas. Ela desconfiou deles, né? E pelo que eu entendi da história, o marido dela, quer dizer, aquela pessoa, o Neilton, que hoje é o marido dela, foi firme, eu vou cuidar de você. E tá aí a prova. Entende? Me aguentando. Olha, assim, isso é uma fala modesta, tá? Porque, assim, ela é, como é que você falou, sanguínea, né? Sou sanguínea. Ela é sanguínea, mas olha que pessoa maravilhosa, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, não desistam. Não deixem de lado a vida amorosa. Por mais que vocês tenham passado por problemas graves, não pense que todo mundo é igual. Tem pessoas maravilhosas. Perto de você mesmo, que já está desiludida, você tenha certeza que tem uma pessoa esperando um olhar seu para ela, para se aproximar e para te dar carinho, para te dar amor, entendeu? Você que se sente assim desmerecida, que acha que as pessoas não gostam de você, eu tenho certeza que tem quem goste. Aqui está um grande exemplo. Eu sabia, nós não chegamos ao fim, mas sabia que nós poderíamos tirar várias lições da história da Marla. E eu acho até que ela combinou com alguém, depois eu vou descobrir quem, que hoje ela me faria chorar, porque eu realmente, num determinado momento aqui, eu não estava conseguindo nem expressar uma palavra, porque a história dela é muito inspiradora. Eu vou dizer para vocês, eu trabalho com essas questões de inspiração, de motivação. É muito forte, é muito forte. E quando a gente vê ela contar a história dela com esse sorriso,
muito bonito no rosto, sabe? Uma pessoa agradável. E olha, eu vou dizer, vocês não estão sentindo a energia que eu estou sentindo. Isso aqui parece assim uma trovoada relampejada de tanta energia. É uma pessoa maravilhosa. E a vida dela mostra aquilo que ela falou. Ela está pegando tudo isso que ela recebeu, está recebendo agora, vai receber no futuro, e está fazendo o quê? Repartindo. Eu costumo dizer, o objetivo nosso desse podcast, sabe, Marla? O nosso objetivo é que pessoas como você, pessoas com uma história de vida, de superação, de lutas, mas de vitórias, que vocês influenciem e transformem as outras pessoas. É como eu falei para você, eu sou muito coerente. Coerente é uma palavra que me representa. Sabe, eu sou muito coerente. Eu realmente quero ver as pessoas, de uma maneira geral, muito bem. Entende? E o que eu faço, esse podcast, o meu perfil, o que eu quero para o futuro, que com o tempo nós vamos conversar a respeito, tudo é propósito de vida. E que propósito é o meu propósito? Devolver para as pessoas o que eu recebo. Sabe, eu posso dizer que eu sou uma pessoa abençoada. Amém. E eu quero devolver. E não vou parar de falar disso, senão eu vou começar a chorar de novo. Podemos seguir. Você ainda quer falar alguma coisa sobre isso? Fica à vontade. Mas você quer? Eu quero te deixar mais à vontade ainda. Eu que quero te deixar à vontade no seu programa. Sim, mas o programa é meu, mas a protagonista, a estrela é você. Ai. Hoje você que brilha. Bom, olha só, como é que seria desproposital. Eu ia falar, então fala do que a fé representa na sua vida, mas todo esse seu histórico aí que você deu, eu percebi que você deu muito relevo para a fé, para Deus. E, você que tem dúvida do que uma igreja, agora procure uma boa igreja, procure um bom pastor, verdadeiro. Cuidado com as profetadas. Mas se você encontrar um pastor, que seja um pastor como é o Paulo, Sim. da igreja Batista Koinonia. Tem outros como ele. Eu mesmo conheço vários. Mas se você estiver precisando de alguma coisa, essas igrejas acolhem você de uma maneira muito especial. E hoje eu não preciso gastar um minuto para falar sobre isso. Está aqui a prova viva disso aí. Vamos dar continuidade. Nós estamos caminhando, eu acredito que para o final. Né? Mas ainda eu quero falar muito. Eu quero perguntar algumas coisas um pouco subjetivas do seu coração para você me dizer, mas eu vou deixar um pouquinho mais para o final. Que ainda eu quero falar sobre o seguinte. Tá. Já tá, não digo nem nas entrelinhas, você já falou coisas que provam isso, né? Mas qual o papel da educação? Eu quero que você tire isso, não é da sua cabeça, é do seu coração. Qual o papel da educação, principalmente para aqueles que estão no seu radar, que são aqueles dos estágios iniciais, a infância? Qual o papel da educação para que eles tenham uma vida futura digna? E qual o papel, essa é uma pergunta que eu sempre faço, e qual o papel dos pais ou das pessoas que cuidam das crianças para que elas tenham uma vida digna? Você saberia me dizer se o que é mais importante é o que ela recebe em casa ou o que ela recebe na escola? Entendeu a pergunta? Uhum. Ela é um pouco ampla, mas me fala um pouquinho sobre isso. Respondendo de trás para frente, Tá. Eu acredito que cada um precisa entender qual é o seu papel. A escola precisa saber qual é o seu papel, a família precisa entender qual é o seu papel e entender que precisamos trabalhar em conjunto em prol da criança e do adolescente. E eu vou trazer, eu lembro assim, minha mãe sempre vai estudar. Minha mãe sempre trabalhando, eu lembro da minha mãe chegando tarde, saindo cedo e chegando tarde. Minha mãe trabalhou na época na Câmara da Constituinte, Sim. de 88, e ela chegava muito tarde em casa. Mas ela sempre, eram duas coisas que ela que sempre olhava, os nossos cadernos e a casa arrumada, organizada. Ela sempre prezava por isso. Ou seja, a educação. Eu consigo lembrar de algumas professoras que marcaram a minha vida, de frases, de apoio. A minha primeira professora preta foi a Edmar,
na minha quarta série. Eu até recentemente tive contato com ela, né? E ela mudou a minha vida, a forma de ver. Por quê? Na quarta série, eu ali com 8, 9 anos, eu sofri um abuso. Eu passei alguns anos sofrendo um abuso do meu tio. E essa professora, ela sabia que tinha algo errado comigo. E o que eu digo, o papel do abusador é fazer com que a vítima ache que a culpa é dela. Então eu achava que a culpa era minha, criança, pequena. E eu não tive coragem. Sempre falei, sempre ri, sempre fui espontânea. E ninguém nunca desconfiou. E ele já tinha um histórico de pedofilia, de abusador na família. Só que naquela época não tinha a visão que se tem hoje. Sim. Né? E essa professora marcou, porque ela falou: olha, você não quer falar, mas eu sei que está acontecendo alguma coisa. Então, esse olhar dela, além de educar, foi essencial. Mudou a minha vida, como outras professoras mudaram a minha vida e mudaram a minha história. Eu tinha uma professora de história, Tânia, Fábio, professor de artes, pessoas que marcaram a minha vida através da educação. Mas eles não tiraram e não furtaram o papel da educação da minha mãe, que devia me dar a educação do bom dia, boa tarde, boa noite, sim senhora, não senhora, pois não. Mas obrigada. Com isso que você está falando... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Eu queria perguntar assim, então você entende que é muito importante que os dois núcleos, vamos dizer assim, escola e família, façam pela criança. Caminhem juntos. Caminhem juntos. Caminhem juntos. Não tem como trazer, a escola faz e a família faz do outro lado. E precisa ter a mesma sinergia, precisa ter os mesmos princípios. Se não houver, vai chocar. A gente costuma dizer, a gente precisa procurar uma escola onde a gestão você consiga entender que a gestão vai falar a mesma linguagem que você. Vai trazer os mesmos princípios, os mesmos parâmetros que você. Não adianta você colocar na escola e somente a escola fazer. O que eu vi no Conselho Tutelar e o que eu vejo hoje como orientadora educacional, menos, mas no Conselho Tutelar, que a gente trabalhava direto ali com a rede pública, é que os pais, eles deixavam para que a escola fizesse todo o papel. Mas tem um outro lado também da família, que o pai sai 5 horas da manhã, o pai, a mãe sai 5 horas da manhã para trabalhar e volta às 8. Era exatamente a pergunta que eu ia fazer. Qual a solução? E eu não vou nem falar do pai e a mãe que saem para trabalhar. Eu vou falar da mãe cujo marido, ou seja, o pai da criança abandonou, ou então ela foi mãe solteira, e ela tem que trabalhar, às vezes, em 2, 3 empregos, e tem a questão do transporte também. Algumas vezes, eu mesmo já tive pessoas muito próximas que viveram essa situação. Algumas vezes a mãe sai para trabalhar todos os dias e deixa a criança, não é nem com uma babá, é com uma filha da vizinha que está cuidando de 5 crianças. Ou com os irmãos mais velhos. Ou com os irmãos mais velhos. Mas eu estou até falando, eu tenho curiosidade da sua opinião sobre esse caso da filha da vizinha, às vezes uma menina de 12 anos, cuidando de 5 meninos ao mesmo tempo. Como é que, dentro dessa perspectiva de que o bom seria a conjunção, né, a união da casa com a união da escola, como é que se dá? É possível dar certo nesse contexto da mãe que está o dia inteiro fora, tá com a babá? Eu conheço um caso, para você ter ideia, e eu não vou julgar, não sou julgador, que essa babá, nesse contexto, da mãe que saiu, ela cuida de 5 crianças e tal, ela recebeu um namorado em casa. Nessa casa onde ela estava, e ela recebeu o namorado no meio do tempo que ela estava cuidando de criança. E não eram crianças que dormiam, é um caso concreto, tá? Sim. Não era criança. O que você vê? Como é que você vê? Existe alguma solução? Eu sei que, para mim, pela ignorância, porque eu não sou educador, eu não tenho seu currículo maravilhoso voltado para criança e adolescente, o que é possível fazer? Se tiver, porque isso é uma realidade do Brasil, tem muitas mães guerreiras, heroínas, que vivem essa situação. Eu pergunto, o que você pode me falar a esse respeito? Tem alguma solução?
há a frase que dizem assim, estamos todos no mesmo barco. Não, não estamos. Há mães, há famílias que têm a confiança de deixar ter uma avó, ter uma rede de apoio, há pais que conseguem pagar, a empregada doméstica pagando ali todos os direitos, e outras não. Quem sou eu? E eu me colocava muito nesse papel, sabe, Gabriel? Quem sou eu para julgar essa mãe que ela precisa colocar uma comida dentro de casa, aonde ela acorda às 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 7, para receber um salário mínimo? Não, ela às vezes acorda 3 porque tem que fazer o almoço, tem que fazer não sei o quê. Não, ainda... e isso eu tô falando quando tem um filho mais velho, sim. para ajudar, Sim. O filho que fica com 3 irmãos, que fica com a vizinha, que as vizinhas se ajuntam e paga uma para cuidar dos meninos da rua. E aí, como é que a gente vai julgar essa mãe? Como é que a gente vai trazer esse peso para essa mãe? Que ela precisa trazer o essencial para casa. O essencial da casa é o quê? É comer. É comer. Exato. Não tem como a criança vai com fome. Como é que a criança vai? No Conselho Tutelar, eu tinha um embate com alguns colegas meus terríveis. Porque a mãe ganha R$600 e gasta no bar. Meu amor, R$600 é para quê? Para quê? Para hoje. Hoje. O que você faz com R$600? Aí a mulher solo, precisa escutar que ela também não tem o direito mais de sair. E eu estou falando sair, que eu estou falando sair com responsabilidade. Estou falando sair porque eu acredito que é necessário, senão a mãe... Eu cansei de atender mães exaustas emocionalmente. Isso é até da Constituição, o direito a um lazer. Porque não tem condições, não tem ninguém. E aí, pessoas que julgam porque a mãe está saindo, mas como é que essa mãe sai se ela só ganha um Bolsa Família? Como é que essa mãe sai e deixa a menina... Gente, é a realidade. Agora, como nós vamos lidar com isso? Como nós vamos, primeiro, a gente precisa tratar a mãe solo, a mãe solteira, porque às vezes tem mãe solo casada. Sim. Né? É verdade. Tem muita mãe solo casada por aí. É que você está dizendo do caso que o marido não faz nada. Que não ajuda. E quando faz... Eu até costumo dizer o seguinte, quando eu vejo um homem falando assim, eu ajudo minha mulher, eu falo, rapaz, como ajuda? É surreal, né? Ajuda? Ajuda por quê? A responsabilidade é dos dois, você tem que dividir tarefas com ela. Exatamente. Eu sempre falo isso. E aí a gente vê, como é que a gente vai fazer? Temos escolas integrais que são muito poucas, e entra no gargalho uma fila quilométrica para poder ter acesso a essa escola. Temos as escolas integrais também, que são quilométricas e são muito poucas aqui em Brasília. Não se tem um integral, de fato, que integral o quê? A pessoa entra de 7 a 5. Não temos também. Alguns alunos aproveitam para comer somente na escola. A merenda, o almoço é da escola. Não tem lugar nenhum. Desculpa, pode falar. E aí, a gente tenta trazer um julgamento e uma solução, mas é difícil. Porque não cabe só a nós. Cabe o poder público. A máquina pública. Olhar para essas mulheres, olhar para essas crianças. E quando eu digo que o Estado é o maior negligenciador dos direitos das crianças e adolescentes, é porque é. Porque se nós tivéssemos creches, se nós tivéssemos escolas para essas crianças, que muitas vezes quem faz o papel do poder público é a igreja. Perfeito. E aí nós temos dentro da igreja, não só a minha, Batista Koinonia, como outras igrejas, que precisa abrir um instituto para que essas crianças sejam acolhidas. Pelo menos no meu período. Onde elas têm pelo menos 2 lanches, reforço, informática, balé, uma luta. Eu posso aproveitar essa deixa? Posso? Claro. Ela está falando de poder público. O que acontece? Eu fiz uma crítica direta e repetiria, mas eu não vou repetir, não. Você, político que está me ouvindo, se alguém disser para você, olha, o rapaz ali do podcast ficou falando que você não trabalha direito, você não representa o povo, que você só pensa no seu próprio umbigo. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, há muito que se fazer.
Mas eu quero dar um recado para você que está assistindo a gente e que é eleitora. Você tem um poder que você não tem noção. Eu li, se eu não me engano, 300 mil pessoas aqui no DF deixaram de votar. Na ciência política, a gente chama isso de apatia política. A pessoa perdeu interesse, porque fala, eu vou votar para quê? Não muda nada. É verdade. Não muda nada, e principalmente porque os atores políticos são os mesmos de sempre. Mas vocês, 300 mil que deixaram de votar, e eu estou convocando para votarem na próxima eleição, com responsabilidade, vão primeiro ver quem são os candidatos. Vocês podem mudar esse quadro. Eu vou dizer, 300 mil votos elege, se eu não me engano, aqui em Brasília, até um senador da República. Mas deputados distritais elege muitos. Então não deixem de votar. Eu podia, aqui parece serviço público, estou falando em nome do Tribunal Superior Eleitoral. Não, estou falando porque eu conheço essa realidade que a nossa querida convidada e entrevistada está falando, no caso agora da omissão do poder público. Não é possível. Isso vai acabar quando? E aí eu estava dando um recado para os polícias, agora eu estou dando um recado para você, eleitor e eleitora. Votem, mas escolham. Vejam quem pode fazer, vai ver a história da vida da pessoa. Entende? Aqui ninguém está falando disso em relação a ela. Agora imagina uma mulher como ela, a responsabilidade com que ela trataria da coisa pública, caso ela tivesse, ela tem um papel no privado que é da maior importância, que é orientadora educacional no colégio católico. Entende? Mas pensem nisso. Quando que nós vamos parar de sentar? Nós estamos aqui falando da vida dela. Mas é uma mulher voltada para a educação da criança, do adolescente. É uma ex-conselheira tutelar. Ela está trazendo a realidade. Isso aqui não é ficção. E eu quero aproveitar e perguntar para você sobre o conselho tutelar. Como é que foi isso? Foi por acaso ou você tinha um desejo de ser... Eu sei que há uma eleição. Uhum. Pois é. Então, não foi por acaso que eu fui eleita. Ótimo. Mas eu quero saber como é que isso aconteceu na sua vida. Caiu no colo ou você... Desculpa, ou você buscou a partir do momento que você foi cada vez mais se envolvendo com a educação? Como é que aconteceu isso na sua vida? Depois eu vou te perguntar mais. Eu quero saber primeiro isso. Como é que aconteceu? Foi no desejo mesmo e na vontade de fazer a mudança, de ser... Eu lembro até hoje que uma das minhas frases que eu falava, né, na campanha, eu preciso ser um agente de transformação. E isso eu levo para tudo. Eu preciso ser um agente de transformação na minha casa, com meu marido, com os meus filhos, na minha igreja, no meu trabalho, sabe, na minha família, com minhas irmãs, com as minhas amigas. Eu preciso ser um agente de transformação e um facilitador. Nada menos. E pensando nisso, eu falei, eu posso fazer a diferença. Aí você se colocou como candidata. Aí eu me coloquei como candidata lá em Arniqueira. Na época era Águas Claras, agora é Arniqueira. Sim, aí você foi eleita. Fui eleita. E assumiu o mandato, Isso, né? assumimos o mandato, assumimos ainda um pouquinho de atraso, porque teve a criação da cidade, né, de Arniqueira, foi desmembrada de Águas Claras. Sim. Foi na época da pandemia, então foi demorado essa nomeação. E o bom é que quando chegamos, a gente chegou com muita fome, com muita sede para trabalhar. Eu lembro que a gente atuava assim de dia e de noite mesmo, que é para isso que nós somos eleitos, para a gente trabalhar incansavelmente na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, né? E eu vou te falar aí alguns jovens, porque dependendo do processo que a gente pega com 17 anos, que vai até a juventude dele, até os 21. Tá? E aí você Dependendo da passou situação. 4 anos. Eu passei pouco menos, né? Por Tá, conta da demora. atraso, né? Né? E foi assim, eu fiz com tanta intensidade, com tanto amor. Foi uma ponte, uma conexão para outras amizades que eu tenho até hoje, né? Eu tive visibilidade, eu tive acesso às pessoas. Toda vez que eu tinha acesso a alguém de influência, aí eu solicitava, apresentava ou a dificuldade da comunidade, da família, das famílias, né? Eu sempre apresentei. Então, assim, eu entendi que eu deveria estar sempre ali, fazendo daquilo mesmo, não para mim, né? Eu estava vindo até no carro falando, a gente precisa entender que
o Conselho Tutelar, quando a gente tem a oportunidade de estar na frente de um político, de ir na Câmara Legislativa, na Câmara Federal, como eu tive, não é para falar sobre a Marla como conselheira. Eu estou conselheira. E eu preciso falar ali sobre todas as dificuldades que a minha comunidade está passando, seja na escola, na saúde, posto médico, e no atendimento, no CAPS infantil, que nós temos um CAPS ali em Taguatinga. Então, assim, é entender que não é o servir a Marla, não é para mim, é para algo muito maior, né? E aí eu fui parar no Conselho Tutelar, não fui reeleita por uma questão, na verdade, eu nem fui para pleito, né? Tive um probleminha na minha certidão e eles não aceitaram. Eles entenderam que a entidade que eu prestei o voluntariado, por ter sido descredenciada do CDCA, não valia a minha experiência. Mas interessante, isso eu já vi até na lide eleitoral, porque eu sou advogado eleitoral. O sujeito já foi exercer um cargo público, aí num segundo pedido de registro de candidatura, fala que falta o documento, só que ele já veio de um mandato. E eu te pergunto, você já não era conselheira? Já era, e não aceitaram. Mas você já não tinha participado de um pleito, tinha ganho, aí de repente inventaram de não aceitar. Não aceitaram. Isso não foi político? Não. Até onde eu sei, não. Isso não, porque são quantos conselheiros lá? Somos 5 conselheiros. Pois é um cargo muito disputado? Então será que não teve uma manobra política aí? Eu quero acreditar que não, porque, de fato, não foi assim, eu entrei, né, com recurso, né, gastamos aí o emocional, financeiro, para também buscar. Quando chegou no final de outubro, eu só tinha decisões dizendo que não iria aceitar, que ia manter a decisão da banca, aí eu abri mão. Eu falei, gente, eu já estava desgastada emocionalmente, psicologicamente, né? É um desgaste esse processo, não é fácil. E aí eu abri mão. Mas eu tenho certeza que você foi uma excelente conselheira tutelar, que os anos que você passou lá, pouco menos de 4 anos, foram excepcionais, que você prestou excelente serviço. Mas você deveria ter passado por mais 4 anos. Eu não quero acreditar que houve manobra política, embora seja bem possível. Sim, eu também não quero. E assim, eu fiquei muito triste na época, eu fiquei muito chateada, fiquei muito triste e muito decepcionada. Mas nada sai do controle de Deus. Eu tenho certeza disso. Porque por conta da minha atuação, que eu fui convidada a participar do processo seletivo do cargo de orientadora educacional, pela minha atuação. Né? E hoje eu estou lá e estou feliz lá, graças a Deus. Sim. É uma instituição séria, uma instituição, né, que me abraçou, né, que mudou a minha vida, tem transformado os meus dias, né? Eu tenho oportunidade ali de estar aprendendo ainda mais, oportunidade de crescimento. Inclusive, eu quero agradecer, é chefe ou chefa? É chefa. Eu quero agradecer a coordenadoras. Quero agradecer a vocês por terem liberado ela vir aqui. Tá? Vocês, não sei se acompanharam, mas as pessoas que acompanharam, tenho certeza que vão sair daqui transformadas. E se não transformadas, com muita coisa na cachola para produzir essa nova vida. Eu quero até começar a me despedir, porque o nosso tempo está acabando. Eu queria que ainda durasse umas 12 horas, apesar de que o seu marido ia ligar e falar: esse negócio dura 14 horas, né? Então, quero dizer para você o seguinte: fale o que você quiser, se você gostou da experiência, se você quiser. Aqui você não vai ser inabilitada no processo de vir de novo fazer um podcast. Eu já estou dizendo que você já está habilitada, não tem instância superior, eu sou a instância superior, tá? Então, assim, nós vamos quase que certamente convidar você mais uma vez para trazer a sua experiência. De minha parte, eu acho que foi muito leve, mas eu quero que você fale, porque depois eu vou fazer uma despedida também. Tá certo. Me fala, então. Primeiramente, agradecer a oportunidade. Para mim, experiência única estar aqui com você,
um ser humano incrível, que Deus te abençoe, que você continue com o seu propósito, né? Que esse propósito, né, nasceu no seu coração porque vem de algo muito maior, muito forte. né? Eu queria falar para as mulheres, né, que aquelas que não têm esperança ainda, sabe? Aquelas que entendem que por alguma situação, por alguma perda, por alguma dor, não tem mais solução, não tem mais saída. E eu preciso dizer que eu não estou falando sobre religião. Eu não vim aqui falar sobre religião, né? Eu vim aqui dizer que há solução, sabe? Há propósito. A gente precisa entender que nada é por acaso. Lógico, é o que eu falei no início, você não precisa passar por um vale de dor para aprender. É uma cultura que a gente acaba, né, querendo colocar, não. Mas a gente consegue transformar a dor num jardim. A gente consegue fazer a diferença na vida de outras pessoas. A gente consegue fazer da nossa dor um testemunho de vida para outras pessoas. Eu costumo dizer, meu pastor, não seja um testemunho, né? Seja um testemunho daquilo que você já passou, daquilo que você superou, daquilo que Deus fez na sua vida. Eu acredito que tem mulheres que passaram por muito mais coisa que eu, que tem histórias incríveis, e que a gente aprenda a falar, né? A gente está numa época de vamos tentar viralizar, vamos tentar fazer mídia, vamos tentar fazer números. E, na verdade, a gente precisa entender, e eu aprendi, que a gente fica preocupado em números, mas se a gente mudar a vida de uma pessoa, se a gente conseguir impactar a vida de uma pessoa com a nossa história, com o nosso testemunho, com a nossa mudança de vida, a gente conseguiu muita coisa. Dizem, e eu tenho certeza, que a festa no céu, quando uma vida é modificada e é mudada. A esse propósito, eu quero dizer que eu tenho certeza que você transformou já a vida de várias pessoas. E não somente dentro do Conselho Tutelar, mas por essa maneira de você ser. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Observem, isso é muito importante. Ela passou por situações muito duras, muito difíceis, foi absolutamente honesta, dizendo que passou pela cabeça dela tirar a própria vida. Deus foi maravilhoso de colocar o Neilton na vida dela, o outro que parece que era amigo também, né? De colocar o Wesley lá no início, de colocar o Paulo, de colocar essa mãe maravilhosa, as pessoas maravilhosas da vida dela. Eu quero lembrar que vocês têm essas pessoas, todos nós temos, uns têm mais, outros têm menos, mas são as pessoas verdadeiras, os amigos verdadeiros, os amigos dos momentos difíceis, porque os amigos dos momentos fáceis, existe um saco desse tamanho, cabe 1 milhão de pessoas que esses estão lá nos momentos fáceis, mas os difíceis que têm mais valor. Agora, o que eu quero chamar a atenção, que ela passou por tudo isso, e você, se passar, por um mínimo que seja, ela passou por tudo isso, e olha como ela é uma pessoa feliz, sorridente, agradecida, uma pessoa disposta a ajudar. Então, assim, a experiência ruim que você passar, tire a lição, extraia o bom sumo, faça disso uma experiência de crescimento. Ninguém nasceu, não é projeto de Deus que nós sejamos infelizes, pelo contrário, Ele quer que nós sejamos felizes. Eu acho que agradaria muito a Deus fazer o que ela faz e fazer o que eu faço, falo na minha modéstia, que é ajudar as outras pessoas a se transformarem, ajudar as outras pessoas a serem felizes. O que eu quero dar é o recadinho final. Você não precisa passar a vida inteira amarga porque você passou por uma situação difícil, você conseguiu se reconstruir, mas eu vou ser séria, porque minha vida foi muito difícil. Não, não faz isso. Aproveita a vida. Aproveita. A vida, ela passa assim, ó. Quando a gente vê, a gente já está lá na frente. Entende? Então vale a pena, e vale a pena cultivar o amor. E não é um amor só pelo seu parceiro, pela sua parceira. O amor pelas pessoas, principalmente pelas pessoas que estão mais próximas, que se dedicam a você. Mas também é uma lição de Deus amar ao próximo como a si mesmo, a todas as pessoas de uma maneira geral. Vale a pena. E eu não precisava dizer nada. Bastava essa câmera que ficou aqui entre nós dois hoje focar em você e na sua história para eu dizer:
esse podcast, como todos, mas eu estou falando desse. Esse podcast vale a pena. E eu quero agradecer em meu nome, em nome desse podcast Histórias que Transformam, pela sua presença. Tá? Na próxima vez que você vier, você me traga uma caixa de lenço de papel, por favor, para eu não ficar passando vergonha. Quero agradecer pela sua presença, você é uma pessoa especial, admirável, um exemplo para todos nós. E eu vou dizer, eu estou muito satisfeito, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que estão muito satisfeitas. Tá? Assim, que você seja cada vez mais essa pessoa que transforma, mais essa pessoa que traz paz para o nosso coração, mais essa pessoa sábia. Eu não vou dizer para você, porque você é uma pessoa de oração, né? Mas peça sempre mais sabedoria, sabe? Porque é muito importante para a nossa vida, para a vida de todo mundo. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço. Nós estamos encerrando, agradeço a presença de vocês. Sem vocês, né? O que seria isso aqui? Mas eu agradeço de coração pela paciência. Mas hoje eu não vou falar isso, não. Vocês tiveram, foi um grande privilégio de estar aqui, mas não é por mim, é por essa mulher maravilhosa. Mas não precisa me agradecer, não. Eu já recebo vocês aqui no meu coração, não precisa me agradecer. Eu quero que vocês estejam aqui hoje, que estejam aqui nas próximas, porque o nosso propósito é fazer isso que vocês viveram hoje, vocês serem transformados. Obrigado, um beijo para vocês. Tchau, tchau.